Muito bem, muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu sou Alan Costa, investidor anjo, colunista do Gasconecta, e hoje eu vou tentar comandar um webinar desse. É brincadeira, não vou comandar nada, eu vou tentar facilitar o papo com essas pessoas fantásticas que estão aqui conosco, esse webinar, né, Inovação para Protagonismo. Essa conversa, na verdade, encerra o projeto Ação Inovadora, que foi criado, como vocês sabem, para ajudar empresas a encontrarem saídas para a crise provocada pela pandemia de Covid-19. Afinal, com tudo que nós vivemos, não havia alternativa, né? Reinventar-se foi a grande tônica de 2020. Nos 3 meses de projeto, a equipe do Ação Inovadora desenvolveu 61 conteúdos em texto e vídeo, com mais de 110 entrevistados. A abordagem focou em 5 setores específicos: comércio, educação, indústria, fintechs e saúde. Contamos como eles foram afetados e reagiram à crise e falamos sobre a expectativa do futuro desses negócios no pós-crise. A nossa audiência teve acesso também a 21 cases inspiradores de empresas que inovaram durante a pandemia, que se reinventaram completamente com a agilidade necessária para esses tempos. Desde fábricas de brinquedos, que começaram a produzir totens de álcool gel, até empresas de áudio e vídeo, uma dessas empresas que criou uma plataforma para desinfectar calçados. Além disso, o Ação Inovadora trouxe ainda a série de lives PR Talks, que discutiu ideias relacionadas ao ecossistema de inovação e que teve uma edição especial com foco em Londrina. Todos esses conteúdos impactaram, vejam vocês, cerca de 330 mil pessoas nas redes sociais e foram lidos e vistos por uma audiência aproximada de 215 mil pessoas. O projeto tem patrocínio da Exago e apoio do iCities e da Fomento Paraná, a quem, é claro, nós agradecemos por essa realização. No final do webinar, nós vamos divulgar o link para quem quiser baixar gratuitamente o e-book com os 21 cases de empresas inovadoras produzido pela equipe do projeto. Fica de olho que tem muito insight e exemplo bacana dentro desse e-book. E hoje eu recebo aqui com a gente um time de especialistas para falar sobre inovação. Eu estou aqui, em primeiro lugar, com o Alexandre Conte, Head de Novos Negócios e Marketing da Exago, um dos parceiros da Ação Inovadora e um dos mentores da Ação. Alexandre, por favor, a bola é sua, se apresente. Obrigado, Alan, obrigado a presença a todos, obrigado aos parceiros presentes aqui também. Acredito que o bate-papo vai ser muito rico, né, e fecha com chave de ouro um projeto tão importante como esse, que ajuda não só a dar visibilidade para o tema, né, que, como você falou, 2020 foi o ano da inovação, seja pelo modismo, seja pela buzzword, mas principalmente pela necessidade, né? E a gente consegue desenvolver o mercado para que ele possa amadurecer como um todo. Eu sou head de marketing e novos negócios da Exago, uma startup portuguesa, né? Nasceu lá em Lisboa, chegou no Brasil, desembarcou aqui na Caravela há uns 2 anos, né? Agora, final do ano, a gente está fazendo aí, completando 2 anos de Brasil. Já possui alguns clientes aqui há mais tempo, mesmo do outro lado do oceano, e a gente vem tentando trazer isso para dentro do ambiente das empresas, né? Levar um pouco da mecânica de inovação para os colaboradores, para a cultura do dia a dia das empresas, né? Que acho que é o maior desafio. Né? Eu costumo brincar, eu nasci no mercado como garoto de programa, lá no final da década de 90, né? Escovando bit, programando HTML em bloco de notas, né? Os mais antigos aí vão lembrar, vão se identificar um pouquinho disso, né? E eu peguei ali tanto o pré quanto o durante, né, da bundas.com, a grande bolha, né? E eu costumo dizer que lá a gente já tinha um movimento muito forte, aqui no Brasil mesmo, com a abertura da internet, um movimento de inovação e principalmente de tecnologia. A gente só não tinha os nomes bonitos que depois os marqueteiros vieram para nomear agora, né? E eu vejo que a gente, 20 anos depois, 2 décadas depois, a gente está vivendo algo muito parecido. O que antes lá era muito ligado pela tecnologia, hoje é ligado pela inovação, né? Mas acho que o comportamento é o mesmo. E de lá para cá, eu vim trabalhando em diversas áreas, como marketing, varejo, né? Sou professor universitário também, sou pesquisador na área de estratégia de marketing e comportamento do consumidor. Então, eu fui passando por vários lugares, inclusive trabalhei numa startup, né? Fiz o ramp-up aqui da EasyTaxi em Curitiba, em 2013, né? No momento, numa era pré-Uber, né? E eu consigo observar que a
inovação ela faz parte de qualquer negócio que queira se perpetuar ao longo do tempo, né? Talvez não com esse nome, talvez não com esse mote, mas está dentro da cultura das maiores empresas que se perpetuam. Não necessariamente, a gente vai discutir um pouco mais para frente, ser uma grande inovação radical ou disruptiva, mas a inovação ela tem que estar presente no dia a dia, né? Alan. Maravilha, Alexandre. Eu quando vejo você falando, né, que lá nos primórdios, né, eu desenvolvia em HTML com bloco de notas, rapaz, eu me sinto um dinossauro. Ficha de COBOL, não sabe nem o que é, né? Eu comecei lá. Cartão perfurado, isso eu achei, tudo bem que eu vi isso na faculdade, já estava saindo, mas eu ainda peguei cartão perfurado, cara. Eu ainda furava cartãozinho para colocar nas leitoras de cartão. Eu estou ficando velho pra caramba. Vamos lá, vamos em frente, senão eu vou ficar deprimido nessa história aqui. Também está aqui conosco nosso querido Eduardo Marques, sócio-diretor do iCities. Muito boa noite, Eduardo. Boa noite, Alan. Boa noite a todos aí. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Wellington. Boa noite, Luciano. E um grande abraço ao pessoal da Ação Inovadora, um projeto incrível aí que a gente tem acompanhado desde o início. Eu até estava fazendo uma reflexão aqui, né? Todas as logos dos apoiadores aqui, a Hexagon, comento iCities, todos os logos hexagonais, né? Trazem essa questão da estrutura natural, né, estrutura mais estável aí. A gente teve muito na gênese do iCities, muito dessa questão da colmeia, né, e uma cidade é uma colmeia porque a gente tem que muito se ajudar e cada ator da cidade tem que fazer esse papel para que a cidade seja melhor. Bom, me apresentando, eu sou Eduardo Marques, aí, como o Alan falou, sócio-diretor do iCities. O meu background é engenharia de produção civil, passei um pouco pelo C++, viu, Alexandre e Alan, na época da faculdade, ali foi uma matéria que particularmente, eu até me identifiquei, mas não era muito a minha praia foi mais empreender em coisas mais malucas, né, tive a oportunidade de ter aí 3 startups, e a primeira delas, inclusive, com essa pegada de impacto social, né, sempre tive essa veia de trabalhar com algo que não fosse só pelo dinheiro, e sim também pelo impacto socioambiental. Para mim, isso é importante, até por isso, dessa sinergia com a iCities. Quando falo em iCities, falo cidades inteligentes, nós acreditamos muito que hoje o conceito de cidade inteligente ele é um pouco uma evolução do que há uns 10 anos atrás, aproximadamente, o pessoal estava começando a falar sobre sustentabilidade. A empresa tem que ser sustentável, a empresa ela tem que ter um impacto social. Hoje a gente está elevando esse conceito para a empresa, ela tem que fazer tudo isso, mas ela tem que ter um impacto positivo na cidade, né? Seja ela atuando diretamente nesse mercado ou indiretamente, mas de alguma forma ou outra, todas as empresas, todas as pessoas, todos os governos e toda a sociedade como um todo, ela tem um impacto, ela consome a cidade e ela entrega para a cidade alguma coisa. Então, o propósito do iCities é trabalhar principalmente a questão da capacitação, né, dos gestores, das pessoas, para que a gente possa olhar a cidade de uma nova forma e viver numa harmonia melhor, fomentando, melhorando os negócios, melhorando principalmente a qualidade de vida, né? Pensando no usuário, os cidadãos, somos nós, de todas as classes sociais, nós precisamos ser ouvidos e atendidos da melhor forma. Hoje nós temos tecnologia disponível, a gente tem modelos de negócio internacionais e nacionais disponíveis para a gente poder colocar isso em prol da nossa sociedade. E é assim que eu tenho trabalhado aí nesses últimos quase 10 anos, né, com os eventos. Hoje a gente tem a alegria de dizer que a gente já está trabalhando na ponta, né? A gente já fez um projeto aqui na cidade de Palmas, no interior do Paraná, um diagnóstico. Estamos entrando agora numa cidade no interior de Minas Gerais, então, assim, fico muito feliz em poder compartilhar e participar desse debate incrível que a gente vai ter daqui a pouco. Sensacional. Eu adorei aqui, eu estou acompanhando o chat, e aí já fica aí a dica, né? Você que está nos assistindo agora, a audiência que está conosco, pode mandar perguntas aqui depois, a gente vai começar a rodada de perguntas, né? Mas eu adorei o que o Bittencourt escreveu ali. Cara, eu vou incorporar isso, é sensacional. Nós não somos dinossauros, nós somos vintage. Adorei, eu agora rejuvenesci pelo menos 10 anos com essa sacada do Bittencourt, e me sinto pronto para chamar o nosso próximo convidado aqui, como tema central a inovação, o nosso guru da inovação, o nosso mago da disrupção do Sebrae, o Wellington Perdomo, não podia faltar. O Wellington é o coordenador estadual da inovação do Sebrae do Paraná, e a gente quer que você fale um pouco de você para a gente, Wellington. A bola é sua.
Salve, Alan, boa noite a todos. Luciano, Eduardo, Alexandre, é um prazer enorme estar aqui, agradeço o convite, parabenizo já o GasConect, ação inovadora, fantástica essa iniciativa, os resultados apresentados aqui não demonstram o diferente, né, o quanto foi relevante essa ação e o impacto disso em todo o ecossistema de inovação do Paraná. Bom, eu sou o Wellington, como o Alan falou, eu sou do Sebrae, eu sou analista, técnico, consultor, trabalho com inovação já há algum tempo, sou entusiasta do assunto, a minha praia, a minha área aqui são os ambientes promotores de inovação, trabalhar aí eu gosto muito da inovação enquanto relação das pessoas, né? O Eduardo estava falando ali, né, que a inovação está nas pessoas, né? Eu acredito muito nisso, né? A inovação enquanto o ser humano, né? A minha formação é a área humana, a administração, né? Tenho mestrado em inovação, propriedade intelectual, atuo aí com os ecossistemas em todo o estado do Paraná, a nossa agenda também com políticas públicas de inovação, bem conectada, e o Sebrae atua em diversos elos, né? Aí da formação do empreendedor, desde a ideia, a startup, na promoção dos ambientes, né, de inovação, e aí na consolidação, né, dos ativos dos ecossistemas de inovação. Então, a ideia que é contribuir de alguma forma com esse bate-papo, agradeço aí ao convite e a oportunidade, estamos juntos aí, conta com a gente e conta comigo. Maravilha, Wellington, obrigado. Wellington, você entrou no Sebrae em que ano? Eu entrei no Sebrae em 2012. 2012, né? Então você pegou o finalzinho da era chata, que foi a era que eu tive lá, né? Depois ficou legal, aí você continuou, resolveu continuar. Eu saí em 2013. Mais ou menos. E aqui os últimos serão os primeiros, né, Luciano? Então, para fechar a apresentação dos nossos especialistas aqui, Luciano Martins, gerente de mercado da Fomento Paraná. Boa noite, seja bem-vindo, Luciano. Boa noite, Alan. Boa noite aos companheiros aí dessa transmissão, o Wellington, o Alexandre, Eduardo. Boa noite a toda a audiência, né, que vem buscar informações sobre inovação. Falar um pouco de mim, eu sou como os demais, só que eu sou muito mais jovem, né? A minha formação também é em análise de sistemas, mas eu já aprendi a programar em Java, né? Brincadeira, né? Eu aprendi a programar em C. E aqui na Fomento Paraná, a gente também já fui gerente de tecnologia aqui, também já fui gerente de administrativo e hoje estou na área de mercado. Mas eu tenho grande experiência e vivência na área pública, e na área pública como funcionário da Prefeitura de Curitiba, já tive na Agência Curitiba durante um tempo. Minha formação dentro da Prefeitura e a minha origem é na área de finanças, na área tributária. Então, assim, hoje eu ando me adaptando em vários segmentos e estou aí há quase 2 anos na área de mercado da Fomento Paraná. Fomento Paraná é uma instituição financeira do governo do estado, então ela é um banco um pouco diferente, né? Então talvez a gente passou a ter muita visibilidade esse ano, de março para cá a gente teve que também, talvez virasse um case de inovação, de uma agência de fomento que fazia em torno de 5 mil contratos por ano, nós tivemos que fazer mais de 30 mil contratos em 8 meses. Então o tema do crédito se tornou aí um dos principais assuntos, e além, né, de ser uma necessidade para, principalmente nesse momento, manutenção de empresas. Infelizmente, a gente percebe que a necessidade maior foi o capital de giro para que as empresas estivessem abertas, e a gente já começa a perceber, né, a busca aí por recursos de investimento, para investimento. E a Fomento Paraná, ela é uma das principais parceiras da FINEP, que é uma empresa ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem fundos de recursos para inovação, assim como também o próprio BNDES. Então, de pronto, a gente também aceitou e se dispôs, né, a apoiar a ação inovadora. A Fomento é uma das patrocinadoras, por acreditar que não só para o público que a gente atende, mas para o governo do estado, né, Alan, você também deixou tua semente aqui, né, estando aí na Celepar, impulsionando muita coisa, e isso tem continuado, né? Aqui no governo do estado a gente tem a inovação aí como uma diretriz, acredita muito nisso e percebe que a economia só vai poder se alavancar a partir de ações inovadoras. Obviamente, a gente vai falar na área de financiamento, na inovação um pouco mais no sentido clássico, né, entendendo que tipos de projeto a gente inova, mas também, independente do segmento da empresa, ela pode promover ações inovadoras, e não se faz empresa, não se faz negócio sem crédito, e é isso que a gente quer falar um pouquinho aqui hoje. Show, Luciano. Não se faz inovação sem dinheiro, né? Não tem como, né? Precisa ter dinheiro para poder criar coisas novas, né? Não precisa ser muito, não, né? As startups aí mostram que com pouca coisa dá para fazer um caminhão de realizações.
Mas do zero não dá para fazer, né? Precisa de algum recurso e aí as agências de fomento, né? Como a Fomento e os bancos públicos têm um papel importante nesse processo. Vamos lá, pessoal. O nosso objetivo aqui, né? Sabemos, é falar sobre inovação, né? E aí eu vou estar fazendo aqui, na verdade, o meu grande papel aqui é fazer o papel de vocês que estão conosco, né? Vocês devem ter perguntas, gostariam de saber aí coisas sobre inovação, então eu vou aquecer esse papo fazendo perguntas aqui para os nossos convidados, vou estar atento aqui tanto quanto possível no chat para ver as perguntas de vocês e a gente vai respondendo de acordo com a questão, que seja bem descontraído, bem dinâmico, bem objetivo, né? E aí eu quero começar com um dos mentores do Ação Inovadora, que foi o Alexandre, né? E quero te direcionar uma pergunta, Alexandre, que fala um pouco sobre algo que para mim é muito caro quando a gente fala de inovação, né? Eu sempre repito isso o tempo todo, bato nessa tecla o tempo todo. Inovação não tem nada a ver com tecnologia, inovação tem a ver com gente, né? E quando a gente fala de gente, a gente está falando de comportamento. Inequivocamente, a gente está falando de como as pessoas se comportam e como esse comportamento afeta positiva ou negativamente o desenvolvimento dos negócios, das startups e assim por diante. Então, a pergunta que eu tenho para você, Conte, é a seguinte: você, no Ação Inovadora, foi um dos mentores, né? E, é claro, por ser mentor, teve contato com muitas dúvidas, ideias, iniciativas de várias pessoas. Queria saber o seguinte: ao longo desse processo, e não só aí, claro, né? Você vem com a base de toda uma carreira aí, né? Existem comportamentos que você possa dizer que sejam comuns e que tipicamente atrapalham os empreendedores, os empresários na hora de inovar? Alan, vamos lá, né? Vamos tentar classificar, né? Tentar trazer para um cluster único, né? Eu acho que assim, o medo ele sempre está ligado à inovação, ao novo, ao desconhecido, né? E não é todo mundo que reage bem ao medo, né? Quando você classifica, vamos falar sobre o empreendedor, você já está falando de uma fatia de pessoas, de profissionais que já superaram esse medo, já se colocaram um passo à frente e se dedicaram para fazer algo para sair de onde estavam. Então, acho que não vou dizer metade do caminho, mas é um bom começo ter essa disposição. Agora, quando a gente olha muito para dentro das empresas, a gente vê um comportamento muito padrão, que é a famosa zona de conforto, mas ela se reflete num comportamento de resistência à mudança, né? E essa resistência nem sempre ela é amigável. Muitas vezes ela é um pouco arredia. Não vou fazer e não vou fazer mesmo. Não, porque me tiraram o computador, me tiraram o equipamento, me mudaram o processo, me trocaram de área, né? Então, isso nem sempre é muito amigável e muito saudável dentro da empresa. E isso está muito na mão da liderança, né? Eu acho que para que as pessoas possam assumir esse risco de desconhecer, de desbravar, de assumir o novo, elas têm que estar inspiradas para que isso possa acontecer. E aí eu vou, talvez, um pouco mais na raiz, que eu vejo que a inovação ela nasce de uma inconformidade, eu estar incomodado com alguma coisa, né? E muitas vezes a figura do líder, do gestor ali é criar esse incômodo na equipe para que a equipe possa se movimentar e resolver aquele problema para voltar para um estado de conforto, inovando. Acho que a grande sacada está aí, né? E respondendo a pergunta a respeito de um comportamento padrão, eu acho que a grande resistência, seja por medo, né? O mesmo empreendedor, o inovador ali de uma startup que está se propondo a fazer algo novo, ele superou o medo, mas ele está ainda naquela resistência de como é que eu faço para pensar fora da caixa. É bonito no papel, é mais bonito ainda no discurso, mas no dia a dia é difícil, né? Então tem que ter uma disciplina e um mindset de olhar com outros olhos para tudo ao seu redor, né? Então eu vejo muito a questão da resistência à mudança. Bacana, bacana. Eu super compartilho essa tua visão, né? Quando você fala de medo, eu tenho uma história que eu gosto de contar, né? Para entender como é que a sacada que eu acredito que é bacana de lidar com medo, né? Eu viajo muito de moto, você sabe disso, né? Uhum. E às vezes viajo de moto sozinho. E aí vou lá pro deserto do Atacama de moto sozinho. Aí as pessoas, cara, você é louco, você não tem medo de ir, não? E a minha resposta é sempre a mesma. Cara, eu me cago de medo de ir. Eu me borro de medo de ir. E é exatamente por isso que eu vou e volto. E como eu tenho medo, eu me preparo para ir, né? O medo, não há problema sentir medo. O medo é uma reação humana, natural. O grande problema é quando o medo imobiliza, que é isso que você está falando. Aí, atrelado ao medo, vem essa dificuldade de
conseguir mudar, de conseguir evoluir, né? E aí eu gosto muito de quando você fala, né, que o papel do líder é provocar incômodo nas pessoas. É bem isso, né? É tirar as pessoas dessa zona de conforto, porque isso é uma outra coisa que a gente tem que trazer para a consciência, me parece, né? Gente, não foi feito para mudar, cara. A gente fala, que o cara não muda, não muda. Lógico que não muda. Ele é um ser humano não foi feito para mudar. A gente estava na caverna, né? E aí lá na caverna tinha abrigo, mas não tinha comida. A gente tinha que sair da caverna para comer. Aí a gente saía para comer, às vezes a gente encontrava comida, às vezes a gente virava comida. Isso impregnou no nosso código genético a seguinte informação: o desconhecido é uma ameaça. E aí, nós, seres humanos, não gostamos de mudança. Então, é meio que terapêutico isso, né? A primeira coisa que você tem que fazer para mudar alguma coisa é trazer para a consciência. Então, para de brigar com essa história de medo, é normal sentir medo, só não pode deixar o medo mobilizar, né? E adquira a consciência de que você não foi feito para mudar. Opa, então eu tenho que deliberadamente, conscientemente adotar uma estratégia que me permita mudar na direção que eu quero. Eu acho que vai muito nessa direção disso que você nos trouxe aí. E quando a gente fala de gente, de pessoas, a gente fala de coletivo de pessoas e a gente fala de cidades, né? E aí eu vou para você agora, Eduardo. O iCities, né? Ele trabalha com um conceito de inovação que envolve a ideia de cidades inteligentes, cidades essas ocupadas por pessoas, esses conceitos todos acabam ficando muito intrinsecamente conectados. Eu queria te pedir para explicar para a gente um pouco mais essa ideia, né? O que é uma cidade inteligente? Legal, Alan, bom gancho aí. Eu quero já fazer um gancho também do que o Alexandre falou, né? A inovação, ela tem que vir, normalmente ela vem, quase sempre vem de uma insatisfação, né? Ela vem de alguma coisa que não está funcionando, que precisa ser feita de uma forma diferente. Se a gente pegar aí um helicóptero e andar por cima das principais cidades do mundo, a gente vai ver quanta coisa errada e quanta coisa ruim está acontecendo nas cidades, né? E a gente precisa empoderar mais as cidades, porque a visão ainda muito dos governos era essa questão controladora, e aí já faço um gancho aqui que finalmente a gente está tendo aí os ministérios, né? A gente vai ter no evento semana que vem o lançamento da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, com a presença de 2 ministros, e finalmente os ministérios do governo federal vendo a importância que é dar atenção para as cidades, né? Dar atenção para entender as cidades nas suas individualidades, nas suas vocações, nos seus problemas que são muito peculiares, são muito particulares também, né? Então, entender essa complexidade da cidade realmente bem complexo. E como você está falando, inovar na cidade é basicamente inovar em tudo que acontece na cidade, né? E aí a gente entra num mundo infinito, que é pensar melhor na mobilidade, que é pensar melhor na governança, né? Na governança principalmente dos dados. Como que os governos estão tomando decisões para os próximos 4, 8, 16, 30 anos, né? Se a gente não trazer a inovação, e aí a gente envolve um pouco a inovação tecnológica junto com a inovação de processos, inovação de pessoas, para poder olhar esses dados de uma forma mais inteligente e planejar as cidades para frente, isso é uma questão, um aspecto inovador na cidade. E aí a gente também entra, como eu falei, em aspectos de mobilidade, em aspectos sociais, de segurança, saúde, educação, como estão sendo entregues os serviços para as pessoas, né? Se hoje a gente tem aqui em Curitiba um ótimo exemplo aqui que tangibiliza isso que eu estou falando, que é o próprio aplicativo de Saúde Já, né? Que tirou muitas pessoas das filas às 5 horas da manhã, para poder reservar simplesmente um horário numa UPA. Então, o Saúde Já é um exemplo super simples do aplicativo que trouxe isso para as pessoas. Então, isso é um exemplo muito real, assim, do que pode ser feito para o cidadão. E aí a gente vai longe, né, em termos de criar novos ecossistemas de inovação, permitir que a cidade atraia talentos, para permitir que a cidade crie novos inovadores, né? A gente está falando de inovação, mas a gente, infelizmente, no Brasil ainda perde muitos inovadores, perde muita mão de obra qualificada, porque a gente não tem cidades atrativas para as pessoas morarem. Se a gente for lembrar, muitas vezes, quando a gente viaja para uma cidade do exterior, não que o Brasil não tenha, o Brasil tem muitas cidades boas, assim como Curitiba, eu particularmente considero uma cidade boa de se morar, mas se a gente lembrar de cidades que a gente vai fora do país e que a gente se sente bem, que a gente quer andar na rua, que a gente quer ir no bar da esquina, que a gente quer viver a cidade e que a gente percebe para a gente se reflete, né? Porque eu moraria nessa cidade. Você começa a se perceber porque a cidade te entrega, né, um ambiente onde você é feliz, onde você produz mais, onde você pode ter uma maior qualidade de vida com a sua família. Então, se eu sou um talento, eu posso escolher onde eu vou morar numa cidade melhor, eu vou morar numa cidade onde tenha onde ela proporcione isso para mim. E aí o Brasil perde, infelizmente, muitos talentos por conta disso, porque as pessoas são contratadas para outras cidades, e aí a gente entra na competitividade das cidades do mundo,
E por isso a importância de melhorar a infraestrutura, de melhorar os serviços, melhorar a segurança, melhorar todo esse contexto. E aí é o ponto de inovar, né? Como que as cidades brasileiras podem e estão inovando para poder atrair, reter esses talentos, para poder melhorar essa qualidade de vida que tanto buscamos, né? E aí a gente está falando de qualidade de vida, dentro da qualidade de vida está a questão da felicidade, né? Que é algo que a gente está querendo explorar mais, que é, em vez de cidades inteligentes, happy cities, né? Quais cidades do mundo as pessoas são mais felizes? Essa é uma reflexão que eu deixo aí para, quem sabe, a gente entrar nesse assunto aí depois. Bacana, bacana, muito bom. E esse é um processo que não tem fim, né, Eduardo? Porque você veja o caso de São Francisco, por exemplo, que é uma cidade que fez muitos esforços na direção de se tornar uma cidade onde as pessoas são mais felizes, mas ela foi tão bem sucedida nesse processo, até pelo entorno todo das empresas de tecnologia, startups e tal, que hoje o Vale do Silício enfrenta um problema brutal de moradia, porque as pessoas que habitavam as regiões centrais acabaram sendo expurgadas, né, pelo custo de habitação que subiu muito. Exato. E aí tem que se repensar toda a estratégia de novo, né? Então é como se fazer uma cidade feliz e inteligente não é um projeto, é um processo, né? Ele começa e nunca termina, porque ele tem que sempre estar avançando e evoluindo. Exato. Eu gosto, só para aproveitar isso que você comentou, as pessoas muito perguntam, né? Mas que cidade que é inteligente? Que cidade que é menos inteligente? É como você falou, é um espectro, né? Você tem que se comparar com o estágio que você estava e você tem que sempre melhorar os seus indicadores. Você pode usar referências, benchmarks de outras cidades, mas nada melhor que você mesmo para criar o teu patamar e evoluir sempre, né? E não existe, como você falou, não existe um fim. É um processo contínuo e vai eternamente. Sem dúvida. Muito bem. Nós começamos falando aqui das pessoas, né? Aí fomos lá para o macro das cidades e agora eu vou trazer isso para o ambiente das empresas e vou pedir a tua ajuda para isso, Wellington. A gente fala muito que um dos grandes diferenciais competitivos de qualquer organização, de qualquer empresa, de qualquer tamanho hoje, é aquilo que a gente chama de cultura empresarial, né? É a única coisa que não dá para copiar, porque quem faz a cultura de uma organização, de uma empresa, de uma startup são as pessoas, né? E principalmente, se a gente está falando de inovação, a cultura de inovação. Mas, fosse fácil fazer, todo mundo fazia, né? Então, a pergunta para você, não é uma pergunta simples, mas eu acho que você vai tirar de letra, é o seguinte: o que a gente tem que saber, e mais do que saber, o que a gente tem que fazer para criar uma cultura de inovação numa empresa? Muito bom, Alan. Eu gosto muito quando você fala que a inovação vem das pessoas, né? Eu acredito muito nisso. A inovação na empresa, assim como na cidade, ela também é um processo, né? É constantemente uma revisita, a busca constante sobre isso. Tem que ser o dia a dia, né? E a cultura da inovação, ela vai muito além de ter uma boa ideia ou várias boas ideias, né? Ao longo do negócio, ao longo da empresa, ao longo das organizações. A cultura da inovação, ela tem muito mais a ver com uma filosofia, com uma ideia e com a capacidade de permear isso em todas as áreas da empresa, né? E aí sim ela vai fazer parte da cultura, né? Quando as pessoas que estão ali, quando os clientes reconhecem a empresa, né, como uma empresa inovadora, aí se pode dizer que a empresa tem sim uma cultura da inovação. Eu gosto de falar muito quando se fala em cultura da inovação, como implementar uma cultura da inovação, né, sobre a experiência, né, sobre testar, sobre errar. Inovação tem muito a ver com errar, né? As startups sabem muito bem disso, os laboratórios de pesquisa sabem muito bem disso, que para que uma inovação dê certo, para que algo aconteça de fato, de forma exitosa, vários erros aconteceram anteriormente, né? Várias tentativas e erros e acertos fizeram parte de uma inovação bem sucedida. Então, a cultura da inovação começa pela oportunidade de você dar a todas as pessoas que estão ali na organização de experimentar e errar, né? Os ambientes que estimulam a inovação são bacanas, são importantes, mas eles não são por si só os ambientes coloridos que vão inovar, né? Existem estudos da arquitetura que, né, comprovam que estimula a criatividade e etc. e tal, mas estimulando as pessoas para que elas pensem diferente, para que elas tenham experiências diferentes, para que elas se conectem, né, com diferentes realidades, que vai começar a absorver e trazer inovação para dentro da empresa.
né? Permitir o erro faz parte de você implantar uma cultura de inovação. Se na sua empresa você uma pessoa que erra, ela é punida por aquilo, a sua cultura de inovação ela já começa de uma forma errada, né? Já começa com prejuízo. Então, se você quer implementar uma cultura de inovação, permita que as pessoas possam errar. E aí, elas tendo segurança e que com aquele erro ela não foi prejudicada, ela vai tentar mais uma vez e vai tentar mais uma até que ela acerte e você vai ter um bom resultado a partir da inovação, a partir da cultura da inovação que está sendo implementada na empresa, né? Eu gosto muito de falar de cultura de inovação quando nós falamos também de inspiração, né? Então, buscar bons exemplos, né? Inovação não tem necessariamente a ver com disrupção, né? O Alexandre falou isso, né? Não é necessariamente você criar algo inédito, algo que ninguém está fazendo. Se às vezes uma empresa que você viu numa matéria legal na internet, se você viu um concorrente, se você viu algo bacana acontecendo, traz para dentro da sua empresa, né? Experimenta, traz um time de pessoas que possa ali dar ideia, contribuir, trazer um pouco para a sua realidade. Às vezes as inovações elas vêm das grandes empresas que testam, que erram, que acertam, e aí quando traz para um negócio, né, para um pequeno negócio, precisa adaptar, né, precisa trazer para a realidade, para aquele nicho de cliente, para aquele mercado, traz ali para um grupo de pessoas que tem a capacidade de contribuir, né, com o seu negócio, e isso vai inspirando as pessoas a inovar, né? E tá ligado à tendência, né? Se há um ano atrás digitalização, atendimento online ainda era tendência, já não é mais, né? Então os negócios que estavam pensando em se digitalizar, que estavam pensando em ter e-commerce, delivery, plataformas e etc., eles foram forçados a ter isso do dia para a noite, né? Ou não tinham faturamento, ou precisavam, iam acabar falindo, iam acabar fechando as portas. Então, fiquem atentos às tendências, né? O que as grandes empresas estão implementando, né? Os que as grandes cidades, né, Eduardo, estão trazendo aí de exemplo desde as grandes empresas para as pequenas empresas também. Então, ficar atento e conectado àquilo que está acontecendo, né, pelo Brasil e pelo mundo afora, traz insumo, né, e insight para as empresas começarem a implantar uma cultura da inovação. Você disse, não é fácil, né, não é uma matemática, não é uma ciência exata, mas eu acredito que com esses elementos e trazendo as pessoas para o centro da inovação, a cultura ela começa e ela pode se despertar, e aí quando os clientes, né, quando as pessoas que são impactadas pelos produtos, pelos serviços das empresas, reconhecerem, né, como uma empresa inovadora, aí você já implantou uma cultura da inovação. Bacana, eu acho que você trouxe um elemento aí bem bacana, Wellington, e eu quero destacá-lo, né? A gente se acostuma a consumir, no geral, pelas mídias, e, enfim, os exemplos daquelas empresas que geram disrupção. Então, o Uber causou disrupção na mobilidade, o Netflix causou disrupção no entretenimento e tal. E a gente tende a achar que inovação é aquilo, e aquilo também é inovação. Mas quando a gente está falando de empresas, eu vou chamar de empresas do mundo real, né, porque essas empresas são outliers, elas são pontos fora da curva, né? A inovação acessível ou viável não é necessariamente essa, né? E aí fica a dica, né? Eu vou reforçar isso agora e vou depois deixar o link no final, né? É por isso que eu gosto tanto do livro que foi produzido aqui pela Ação Inovadora, porque ali são cases de empresas como as nossas empresas que inovaram de uma maneira fantástica, né? Mas que não necessariamente foi a disrupção, ninguém aqui destruiu uma indústria inteira para criar outra coisa no lugar. O que não torna essa inovação nem 1 milímetro menos importante do que aquela que causou a disrupção. A gente tem que ajustar essa mentalidade, eu acho, né? E agora eu quero pedir ajuda para o Luciano. Luciano, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que pode ajudar muita gente que está com a gente, que está nos assistindo aqui agora, né? A Fomento Paraná, ela conta com financiamentos específicos para empresas inovadoras, né? Financiamentos que são acessados por empresas inovadoras. Então, é uma pergunta que se divide. Primeiro, eu queria saber como é que esses financiamentos funcionam, né? E aí, quais são os critérios que vocês levam em conta para classificar uma empresa como inovadora. Porque, de repente, alguém que está nos assistindo, Fomento tem lá o financiamento de uma empresa inovadora, né? Vou tentar acessar isso e tal. Mas será que a minha empresa é caracterizada como uma empresa inovadora para os critérios de acesso a esse fundo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente, por favor. Legal, Alan. Ouvindo aí os companheiros da transmissão falando, a gente já percebe realmente aquilo que a gente constata aqui no dia a dia, né?
talvez mais do que ir direto falando o que a gente considera como empresa inovadora, é importante também falar aquilo que talvez a Fomento não é, e a expectativa que a gente recebe muitas vezes, a confusão, né, que o conceito traz, né, porque existem os fundos de investimento, os fundos de participação, que acaba fornecendo um capital para poder impulsionar um negócio. E a Fomento, ela trabalha desde o financiamento ao informal, né, a pessoa física que ainda não se formalizou, até grandes projetos de empresas já bem consolidadas, que pode chegar aí até projetos de financiamento de 10 milhões de reais, pegando em cifras, né? Projetos de 20 mil reais, muitas vezes, ajudam a colocar uma ideia inovadora em prática, e é num microcrédito, né, em quem fatura aí até 360 mil reais como microempresa, muitos casos que a gente já observou aí no dia a dia, em pequenos serviços, né, principalmente você pode, por exemplo, como nós temos aí financiamentos específicos para mulheres, né, dentro do Banco da Mulher, que tem taxas bem menores, que pode fazer inovação desde de um salão de manicure, né, até poder abrir novas formas de atendimento em estética. Isso tudo a gente vivenciou agora nesses últimos meses. Mas, sendo bem específico em relação à área de inovação, a gente tem recursos que são destinados a projetos de inovação de empresas inovadoras. Então, qual que é a diferença? A diferença é que, primeiro, numa agência de fomento, diferentemente de um banco privado, o empresário vai encontrar via de regra, prazos mais longos e taxas menores para poder pagar. Então, isso é porque ele é um dinheiro específico para a atividade empresarial. A gente não faz financiamento aqui de crédito pessoal, de pessoa física e tudo mais. Além disso, a gente não tem outros custos envolvidos aí no relacionamento bancário, né? Desde a abertura, manutenção de uma conta, ou a questão de adquirir outros produtos, seguros e etc. Então, o custo do crédito acaba ficando mais enxuto, né, com taxas menores, prazos maiores. E quando a gente fala de inovação, de financiamento que vem, então, de fontes de recursos, como eu falei agora há pouco, da FINEP, por exemplo, ou do próprio BNDES, destinados exclusivos para inovação, eles terão vantagens ainda maiores. Então, eles terão ainda, além de taxas menores, até prazos aí que podem chegar até 10 anos para pagamento. O que tem de dificuldade nisso? É que a análise financeira ela é regrada e regulada pelo Banco Central. Então, o que a gente se depara, né, e foi dito aí também da questão do comportamento inovador, da postura inovadora das empresas, o que não pode se descuidar é da gestão. E a gente percebeu, infelizmente, né, nesse período agora da pandemia, a busca por crédito, mas quando você precisa, né, verificar o nível de gestão da empresa, sobretudo para financiamento com dinheiro público, a questão tributária, como estão os controles da empresa, qual é o faturamento dela registrado no ano anterior, a gente observa assim uma falta de gestão mais organizada das empresas. Então, de fato, entendo que e concordo, né, com todos que falaram, a inovação realmente é uma mola propulsora para que possa fazer com que as empresas faturem mais, gerem mais empregos, né, mantenham a economia girando, mas não dá, né, aqui o Sebrae é o nosso parceiro de primeira hora, né, na orientação que a gente faz em relação às empresas, mas pegando o exemplo da startup, né, a startup, para nós, no conceito do financiamento, ela é uma empresa em implantação, né, via de regra, a gente precisa para financiar uma empresa que ela tenha 2 anos de funcionamento. A startup normalmente não tem isso. A gente financia também empresas em implantação, e aí vai precisar de um modelo de negócio, ou de um plano de negócio, né, estabelecido, para saber, então, qual será, né, a projeção de faturamento, em quanto tempo vai ter o payback em relação a alguns investimentos que a empresa vai fazer, né, qual é a taxa de retorno que ela está projetando. E a Fomento Paraná, para empresas de implantação, ela financia 60% do que a empresa precisar para fazer a implantação. Os outros 40% são, então, do financiamento do próprio empresário, né, aquilo que ele tem que colocar como um valor dele. Mas assim, Alan, via de regra, né, a gente tem, então, que analisar o perfil da empresa, quando é uma empresa inovadora, né, se ela já tem histórico de inovação, qual é o mercado que ela está inserido, qual é a solução que ela quer desenvolver. E o projeto. Então, é indispensável ter um projeto para poder fazer um financiamento de inovação. É claro que as empresas que já estão em incubadoras de desenvolvimento tecnológico, em parques tecnológicos, já, via de regra, tem isso mais bem organizado e construído. Então, isso facilita bastante a análise, porque ela passa por uma análise do mérito do projeto, para que ela possa receber um dinheiro mais barato, com mais carência,
com prazos mais longos e muitas vezes até com garantia do próprio governo, para que ela não precise despender disso num primeiro momento. É um percentual que o governo pode financiar. Mas esses mesmos critérios que eu estou falando aqui, normalmente são as maiores dificuldades que os empresários têm para nos apresentar quando se trata de projetos de inovação. Bacana, legal. Beleza, eu vou voltar para o Conte agora. Eu vou agora fazer uma pergunta para você, Conte, que talvez também muitas das pessoas que estão nos acompanhando aqui podem ter curiosidade sobre isso. Eu quero falar de escala. Porque quando a gente fala de inovação, startup, né, uma coisa que está toda hora na boca das pessoas que dizem, não, inovação, startup tem que escalar. E temos que encontrar jeito de escalar. Para quem está nos acompanhando e não tem clareza quanto àquilo que é escalar, é a possibilidade da empresa crescer rapidamente, expandir e acessar novos mercados, etc. E a gente tem ouvido falar muito assim, né? Qualquer negócio pode escalar, isso aí é moleza de fazer. É bem assim, Conte? Conta para a gente aí qual é a tua opinião a respeito dessa história de que qualquer empresa pode escalar. Vamos lá. Eu acho que, primeiro, nem toda empresa precisa escalar. Acho que essa é a primeira provocação, né? Aí o nosso amigo Wellington do Sebrae vai poder nos dar a estatística mais atualizada, né? Mas grande parte dos negócios quebram no momento de expandir, né? Eu gosto muito daquele exemplo da panificadora, que tem 10 anos, ponto super consolidado, clientela fiel, ele resolve agora entrar na moda da escalabilidade. Ele vai abrir franquia, ele vai abrir em outras cidades. Só que ele não entende que o negócio dele dá certo porque é ele que está no balcão fazendo atendimento, porque é aquele ponto, aquela concorrência, aquele público, né? E no momento que ele expande, ele tem um problema que o custo cresce e não necessariamente a receita acompanha na mesma proporção. E muitas vezes a saúde financeira dele, que era muito boa, fica no negativo, né? E será que ele consegue manter esse negócio no negativo tempo suficiente para ele poder passar o ponto de equilíbrio? E muitas vezes esse ponto de equilíbrio não chega, ou pelo menos não chega a tempo, né? Então acho que a primeira provocação é, será que eu preciso escalar o meu negócio? Eu, como profissional de marketing, né, eu vejo que pela primeira vez na história da humanidade, vamos falar bonito, a gente tem condição de automatizar muita coisa para fazer o famoso marketing one-to-one, né? Que é você ter o atendimento individualizado. Conseguir automatizar, a Amazon já nos ensinou isso lá em 94, né? Quando você entra no site, você gostou desse livro, você também vai gostar disso daqui. Isso é muito bom. Chega mais próximo do um a um, mas não é exatamente a mesma coisa, né? Então, tem modelos de negócio onde a escala, e aí usar a tecnologia para isso, automação, inteligência artificial, vai ajudar muito, né? E tem modelos de negócio que talvez seja muito mais no individual, no pessoal, no indivíduo, né? E talvez até a proposta de valor possa ser construída justamente nessa exclusividade, nessa qualidade de atendimento, de direcionamento, né? Mas uma coisa que nos dói muito, acho que todos nós como entusiastas e também o pessoal que está nos assistindo, né? A gente vê o que aconteceu com as empresas aí de patinete, de bicicleta, não muito tempo atrás, né? Então, assim, você ir no Parque Barigui, você vê 3... Antigamente a gente gostava de ver o jacaré no lago, a gente ficava procurando o jacaré. Hoje a gente olha as capivaras, mas por algum momento a gente via também dentro do lago algumas bicicletas amarelas, né? Porque, assim, talvez esse modelo de replicar, de poder escalar, e agora não é hora de ganhar dinheiro, é hora de ganhar escala, eu tenho que trazer público, depois eu vou ver como é que eu vou rentabilizar. Não é bem assim, né? E aí talvez tenha um vício de a gente olhar o que você falou. Algumas empresas que deram muito certo no modelo, assumir isso como uma regra, como um padrão, né? Vou fazer igual, né? Assim como só ter a ideia genial não tem valor, né? O que o Luciano falou muito sobre a importância de ter um projeto, né? De você ter algo consolidado que possa mostrar para o investidor, seja ele um investidor anjo, seja ele um banco, olha, isso aqui vai dar retorno. Montar um negócio, né? Seja uma startup, seja uma empresa tradicional, é uma forma de investimento, de uma maneira mais econômica e fria de olhar, né? Você vai resolver o problema de alguém, você vai ter uma série de valores, missão e visão, mas é uma forma de investimento. Se isso não for rentável, você deixa o dinheiro na poupança perdendo para o juro, né, da Selic, mas você não tem o esforço de colocar isso em movimento. E precisa ter esse compromisso com o resultado,
Né? Então, eu vejo muita startup que é numa fase inicial, não, agora estou na hora de escalar, eu preciso trazer público a qualquer custo, não me importa o CAC, né? Eu jogo o custo de aquisição de cliente lá para cima, porque eu tenho que trazer o cliente agora e depois, a hora que entrar o investidor, ele paga a conta. Não é bem assim. A gente viu com as bicicletas há pouco tempo. Né? Então, eu acho que tem que chegar num ponto de equilíbrio e entender muito a proposta de valor do negócio. Né? Será que eu preciso escalar? Se sim, puxa, legal, como é que eu escalo com uma saúde financeira? Como é que eu escalo no conceito do MVP? Né? Começando devagar, começando pequeno, e vai colocando checkpoints nessa escadinha para que você possa ter uma continuidade ao longo do tempo. Senão você escala, como aconteceu com muitas startups, e você some e talvez nem seja conhecida porque não chegou a performar um resultado financeiro, um resultado saudável para a empresa. Cresce quebrada, né? Exatamente. Cresce, mas não... Aí acaba muitas vezes escalando a dívida. Escalando a dívida, exatamente. Né? A gente tem uma pergunta do Camilo Morejon, e eu vou conectar essa pergunta com uma pergunta que eu tinha separado aqui para o Eduardo. A pergunta do Camilo é a seguinte: no atual cenário, qual seria o maior entrave no processo de consolidação da cultura da inovação no estado do Paraná? E por que eu estou jogando essa pergunta para o Camilo? Para o Eduardo. Porque a pergunta que eu tinha para fazer para ele, eu acho que se conecta com essa história. Posso estar enganado, mas aí você vai me dizer, Eduardo. A pergunta que eu tinha para você é o seguinte: no iCities, um dos papéis que vocês desempenham é essa promoção de um ambiente de encontro entre governo, empresa e sociedade. A tal famosa TRIPS, etc. e tal, incluindo, claro, universidades nessa equação. Uhum. Por que essa união é necessária quando se fala de inovação? E aí acho que você entendeu por que eu conectei as duas coisas, né? Uhum. Qual é o maior entrave, né, para consolidar a cultura de inovação do Estado, e por que essa união, né, de governo, empresa, sociedade civil organizada e universidades é necessária quando a gente fala de inovação? Eu acho que a pergunta é uma ótima pergunta. Acho que essa pergunta também tem desdobramentos aqui para todos nós, aqui nós quatro. Mas no caso que você comentou, acho que muito bem colocado, você terá tríplice hélice, aí tem gente que fala quádruple hélice, quíntupla, enfim. Inclusive a hélice dos financiamentos, né, dos financiadores do projeto. Mas o principal ponto é que a gente está falando de diversos interesses diferentes, né? Interesses de governos, interesses de empresas, interesses sociais, que precisam, de alguma forma, estar alinhados para que algumas coisas na cidade aconteçam. É diferente de eu estar falando de um projeto dentro de um condomínio, onde eu tenho interesse somente dos condôminos, né? Eu tenho aqui, quando eu falo de cidades, eu tenho interesses de todos, né? Dos gestores e tudo mais. E aí a conexão dessa tríplice hélice, ela precisa, além de alinhar interesses, acho que um ponto importante também é deixar todo mundo na mesma página. A gente precisa, para mim, né, respondendo um pouco da pergunta do Camilo aqui, o maior entrave é a questão educacional hoje. Para mim é a questão de deixar as pessoas preparadas, né, colocar as pessoas com oportunidades iguais. E aí a gente tem hoje, infelizmente, ainda uma educação. Claro, a gente está num processo muito rápido de transformação de educação, mas eu vejo que a gente ainda tem uma educação muito defasada frente ao que a gente está vivendo hoje no cenário econômico, principalmente das empresas. Hoje, os desafios reais das empresas, os empregos atuais, os empregos que nem surgiram ainda, a gente tem ainda não uma quantidade ainda não suficiente preparando pessoas para isso. Tanto que acho que eu tenho visto muitas iniciativas de pessoas, principalmente tentando formar programadores, pessoas ligadas à tecnologia, mas ainda a gente tem, de um lado, uma quantidade imensa de desempregados e pessoas não capacitadas, e do outro, uma quantidade imensa de vagas de emprego, só que com falta de qualificação. Então, o meu ponto da tríplice, voltando à questão da tríplice hélice, eu acho que a academia tem um papel fundamental nisso, a academia se aproximar mais da realidade, da realidade não só das empresas, mas da realidade do que a cidade precisa. Os governos entenderem, né, a sociedade, um pouco melhor a sociedade, entenderem as necessidades das empresas, e as empresas poderem oferecer soluções em conjunto com a academia, e aí essas soluções que realmente, de fato, tenham aderência. Aí pega o gancho um pouco do que vocês comentaram do modelo de negócio da Yellow, né? Eu também senti uma dor no peito, engolia seco quando via uma bicicleta no rio, no lago, no Parque Barigui. Por quê? Mas aí a gente tem um pouco, de novo, da questão de educação e da questão de talvez a bicicleta atendia uma pequena parte da população,
e não ainda a massa crítica de pessoas que realmente não sabiam nem que precisavam, não sabiam nem que poderiam usar a bicicleta, e aí, claro, o modelo não fecha. Então, para mim, isso tá tudo ligado à educação, à capacitação e a esse diálogo aí entre esses atores. Essa é a minha visão aí. Bacana, muito bom. E já que você falou da academia, eu vou pular para o Wellington agora. E eu quero saber de você, Wellington, o seguinte: o Sebrae lançou recentemente uma iniciativa para estimular que acadêmicos universitários e professores das universidades, pesquisadores, entrem no mundo do empreendedorismo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse programa, que eu acho ele de extrema importância, né? E queria que você complementasse também falando da importância de se aproximar pesquisadores dessa cultura empreendedora. Muito legal, Alan, você falando, né? E aí, assim, embaixo, tudo que o Eduardo falou, assim, acho que colocou com maestria, né, um conjunto perfeito, né, da tríplice hélice conectada, gerando resultado. E eu acho que sensacional. Quando nós tivemos, de fato, um ambiente como esse, né, das empresas gerando soluções, né, da academia conectada com as necessidades da sociedade, né, e a gente vai ter um mundo melhor, né, e aí, por consequência, um Paraná melhor. O Alan estava falando aqui sobre um programa que o Sebrae Nacional lançou recentemente, né, em praticamente todas as unidades do país, unidade federativa, todos os estados, um programa chamado Catalisa, né. Esse projeto ele tem como preceito, né, tirar as pesquisas, né, dos mestres e doutores de dentro da academia e colocar isso no mercado, né, de algumas formas, né. Existem pelo menos duas formas principais de se fazer isso, né. Uma delas é trabalhando no conceito de empreendedorismo, né, e transformação, né, do mindset para empreender desses né, mestres e doutores, mestrandos e doutorandos, né, transformando aquela pesquisa aplicada, né, e científica que pode gerar resultados fantásticos, né, para a economia, para as cidades, enfim, para a indústria, e aí como uma maneira de tentar, de fato, rentabilizar, né, transformar isso em valor para a sociedade, fazer com que aquilo de fato se transforme em um negócio que possa gerar emprego, gerar renda, e aí sim impactar, né, o socioeconômico. Então, essa é uma das maneiras que esse projeto, e aí que o Sebrae Nacional está puxando, né, e o Sebrae Paraná aqui tem parcerizado aqui com várias universidades pelo Paraná fora. E a outra maneira é a transferência de tecnologia, né? É a minha área de formação, eu gosto muito disso, né? Então a transferência de tecnologia ela acontece quando o pesquisador ele cede, né, aquela pesquisa de bancada dele de muitos anos, né, de dedicação e de estudo, aplicado, já validado, já é um produto, um teste já com aceitação, e ele transfere isso para o mercado, né? Transfere para uma indústria, transfere para uma empresa com participação, né? E a nossa legislação, né, de inovação federal permite isso. O Paraná hoje está avançando, né, numa lei estadual mais moderna, né, isso já está em votação na Assembleia. Então, o nosso arcabouço legal, né, permite que os pesquisadores possam fazer parte das empresas, né, possam gerar lucro com as suas ideias, né, possam ter participação societária no negócio daquela pesquisa que gerou da universidade. Então, esse programa Catalisa, ele visa basicamente isso, né, transformar pesquisa em negócio, né? E aí, qual que é o grande, eu acredito, né, a grande sacada disso, sim, é a pesquisa aplicada, né? São os negócios com alto valor agregado, é a tecnologia de ponta, né, a capacidade de gerar emprego com valor agregado, são empresas que, de fato, vão transformar, né, a sociedade, né? Vão ser indústrias de ponta, e aí o país, né, começa a dar uma guinada em relação, né, à indústria, em relação à tecnologia, indicadores, patentes. Então isso tem tudo a ver com transformação de cidades, né? E esse programa, assim, é um programa inédito, né? Ele está aí em fase de lançar aí o edital. Então qualquer mestre, qualquer doutor pode se candidatar, e ele prevê uma série de bancas, né, de fases, até aporte financeiro, né? E aí aqui no estado do Paraná isso vai acontecer também. Os projetos, conforme eles avançam, eles vão recebendo aporte para que a pesquisa possa avançar, e ao final, né, as pesquisas a nível nacional selecionadas, elas vão receber um bom capital, né? Então um bom recurso aí com capacidade de investir, de aplicar, de escalar e de fato transformar essas ideias em negócio. Então,
né? Aquilo que às vezes está há anos ali sendo pesquisado, né? Já tem patente depositada, já é um conhecimento muito bem consolidado. Esse programa do Sebrae tenta fazer com que os pesquisadores, mestres e doutores, possam entrar cada vez mais aí no mundo do empreendedorismo, seja ele mesmo empreendendo, né? Seja dono do negócio, ou até transferindo tecnologia para a indústria, enfim, para as empresas. Eu acho que essa pode ser, né, uma das formas de alavancar aí a inovação no país, alavancar a indústria, alavancar aí a nossa cultura da inovação. Sensacional, isso impulsiona, né, o pesquisador na direção dessa tal pesquisa aplicada, né? Muitas vezes a gente acha que no Brasil a gente investe pouco em pesquisa, isso não é verdade. Quando você compara o percentual, em termos de percentual do PIB, o quanto se investe em pesquisa nas universidades brasileiras, esse percentual é maior que muitos outros países que são reconhecidos pela quantidade de patentes, etc. E tal. Mas no Brasil a estrutura não privilegia isso, né? E eu me lembro uma vez, a gente estava em Kuala Lumpur, na Malásia, e nós fomos perguntar para um pesquisador lá de uma universidade, né, como é que eles faziam para drivar esse recurso de investimento em pesquisa, né? Tem o recurso, como é que é? Não, aqui não falta. Aqui, a hora que o pesquisador chegar, o recurso está garantido, porque nós acreditamos que precisamos desenvolver pesquisa nas universidades. Pô, que legal, mas qual é o critério para distribuir esse recurso? Lá, o critério é o seguinte, negócio de pesquisar por que o céu é azul, isso nós não fazemos aqui não. Isso aí nós deixamos para os outros que têm interesse. Aqui o cara tem que dizer como é que ele vai monetizar a pesquisa dele. Se ele disser como é que vai monetizar, meu amigo, não falta dinheiro para pesquisa. Essa é a lógica, né? A pesquisa tem que ser aplicada, senão... Não que só a pesquisa aplicada seja válida, mas no Brasil há um desequilíbrio, porque o percentual de pesquisa aplicada é muito baixo quando comparado com a pesquisa pura e assim por diante, né? Luciano, eu quero voltar para você agora com uma questão aqui, que era muito frequente lá no tempo que eu estava lá no Sebrae, a gente falava muito disso também, né? Porque todo mundo achava que dinheiro resolvia tudo, né? Então, o empresário tinha problema de fluxo de caixa, ele ia procurar empréstimo. O empresário tinha problema de inadequação de embalagem, ele ia buscar dinheiro. O empresário tinha problema de identificação de público-alvo de mercado consumidor e de market fit, e ele ia buscar dinheiro, achava que o problema resolvia tudo, e a gente cansava de dizer para os caras, velho, dinheiro não resolve tudo, dinheiro pode te ajudar a quebrar mais rápido, dependendo das circunstâncias. E com inovação, me parece que é a mesma coisa, né? Nem todos os problemas de uma empresa, como a falta de inovação, se resolvem com crédito. O que os empreendedores e empresas, na sua opinião, Luciano, devem considerar na hora de buscar financiamento antes de pegar o financiamento? Assim, qual é a pré-condição? O que eu tenho que ter na cabeça que eu preciso estar estruturado ou estar pronto para poder fazer com que esse recurso seja corretamente aplicado? É interessante, sim, Alan, porque essa constatação que você tinha já da época do Sebrae, ela permanece, né? Infelizmente, a gente chega aqui... aconteceu muito agora aí, quando houve muita oferta de crédito com condições diferenciadas aí no meio da pandemia. E tirando aqueles que eu falei que não tinham condição até por falta de organização, muitos vieram buscar dinheiro porque estava barato. Né? Assim, para quê? Mas no que você vai usar esse dinheiro? Eu não sei ainda, vou ver. E é claro que não é para isso que a gente serve. Né? Então, o fato de buscar, primeiro, dinheiro que é para a área de fomento, ele é focado na atividade econômica, naquilo que possa gerar emprego e renda. Então, o que a empresa deve primeiro procurar entender, vou ser um pouco repetitivo, né, a questão do projeto, né, entender naquilo que ele vai poder ter rentabilidade a partir daquilo, né, vocês falaram bastante, e é de fato isso, né, tem que ser algo que vai retornar e que possa viabilizar o pagamento daquilo que ele está financiando. Né, porque aqui também tem essa leitura que às vezes é dinheiro do governo, é dinheiro a fundo perdido. E não é. Ele é um financiamento com condições um pouco melhores, diferenciadas, mas precisa realmente se ater àqueles conceitos básicos de um plano de negócio, entender realmente, né, qual que é o ponto de equilíbrio, onde ele vai passar a ter rentabilidade a partir dessa nova implantação. Muitas vezes a gente tem observado nas empresas de financiamento para inovação, são projetos que levam muito tempo para maturar. E, via de regra, a implantação da inovação, ela é uma fase e depois colocar no mercado é outra fase. Muitas vezes as empresas conseguem, com dinheiro não reembolsável, né, a própria FINEP, que é a nossa principal parceira nisso, ela tem projetos de financiamento não reembolsável e depois que fez a fase de pesquisa e desenvolvimento, prototipou, ele vai precisar colocar o produto no mercado e aí vai financiar. Então, assim, ter clareza
né, do conhecimento ali, do fluxo de caixa da empresa. E isso é uma pergunta que parece elementar, mas as empresas não têm, principalmente as microempresas, não têm muita condição de colocar no papel o quanto ela gasta, o quanto ela ganha e qual é a margem de lucro, né? Não tem essa percepção. E de fato, né, diante de tudo que foi dito aqui, muito voltado à inovação e realmente é aonde a gente percebe também essa falta de entendimento também, né, de precisar assim, olha, você vai precisar de uma garantia para poder fazer esse financiamento. Não se tem ideia, né, assim, mas o que é a garantia? Onde eu posso buscar essa garantia? E é patrimônio da empresa, ou patrimônio terceiro, ou fundos garantidores que podem estar ajudando. Mas, né, aproveitando também, né, aquilo que foi colocado agora do projeto do Sebrae, né, que é o Catalisa, né, que eu anotei aqui, isso tudo também está muito voltado. Esse ano, o governo federal lançou outras linhas de crédito que estão específicas para projetos que estão vinculados a institutos de pesquisa e universidades, né, que têm também condições melhores, taxas melhores, facilidade na análise. Dentro do que a gente tem aqui, que é o InovaCred, que é uma linha de crédito para inovação, existe o InovaCred Conecta, né, e o Conecta é porque conecta com institutos de pesquisa e desenvolvimento. Exatamente como vocês falaram, o Alan deu o exemplo lá de Kuala Lumpur, tem que estar voltado a monetizar o negócio, né? Então, desde que ele aplique 15% do que ele está financiando, e também gera um ciclo virtuoso, porque ele vai poder aplicar no instituto de pesquisa. Ele vai ter que aplicar 15% do que ele está financiando lá no instituto de pesquisa. E isso vai gerar, claro, possibilidade do instituto também desenvolver novas pesquisas, né? E também para aquisições. Mais ou menos como o BNDES já tem há muitos anos, que é o FINAME, a FINEP agora lançou os projetos de inovação de aquisições, onde cadastram fornecedores que podem estar colocando na área de telecomunicações, na área de energias renováveis, né, que é algo que, né, não tem mais como trabalhar sem pensar em sustentabilidade. E esse ano, até louvável a iniciativa da FINEP, lançou uma linha voltada à saúde, né, especificamente em relação a poder traçar a inovação para a pandemia. Então, essas linhas têm uma facilitação maior, porque vão fazer a aquisição direto de fornecedores cadastrados. E aí, elimina a necessidade de ter um projeto tão detalhado, porque se vende esses fornecedores já têm, né, know-how de inovação. Então, há um esforço muito grande. Surpreendentemente, né, muita gente achava, no início do ano passado, que o recurso para a inovação ia acabar, né, quando entrou o novo governo, se achava, bom, parou, né, a concessão de crédito para os repassadores, então, nós que somos repassadores deixamos de receber, a gente pensou, bom, o governo federal vai juntar todo o dinheiro num lugar só, lá com o BNDES, e vai mais passar. Pelo contrário, né, passou a apoiar mais, né, a FINEP como órgão principal do governo no Ministério da Ciência e Tecnologia e tem colocado dinheiro à disposição para a inovação. Recurso existe, né, carece então dessa preparação, saber onde é que vai ser aplicado, ter o cuidado de entender melhor aonde vai ser colocado, porque a gente sempre diz aqui, né, o crédito é igual ao remédio, se errar na dose, né, pode, ao invés de ajudar, pode prejudicar. É a lógica, né, que o crédito pode ajudar a quebrar mais rápido, né? Exatamente. Senhores aqui do painel, senhores e senhoras que nos acompanham, nós estamos pertinho do final, infelizmente, e para a gente caminhar para esse encerramento, eu vou fazer a última pergunta, vou fazer lá aberta. Quem quiser responder, quem tiver a fim de contribuir, pode assumir aí a resposta, né? Eu vou fazer a pergunta aqui do Bittencourt. Eu não podia deixar meu amigo Bittencourt, que me ensinou que eu sou vintage e não dinossauro, de fora, né? Então, a pergunta do Bittencourt aqui é a seguinte: quais ferramentas ou boas práticas não tecnológicas são recomendadas para um processo de cocriação de uma inovação em um produto ou serviço? Quem quer dar seus 3 centavos de prosa sobre esse tema? Só tem que ligar o microfone, Alexandre. 8 meses de pandemia a gente não aprende, né? Vamos lá, eu puxo a pergunta, que é uma pergunta mista, né? Então, ele fala de ferramenta ou boas práticas, e acho que pode ser os dois, né? Primeiro, falando de ferramenta, eu sou suspeito e culpado para falar da ferramenta da Exago, né? Vamos fazer um merchan aí, que é uma ferramenta, uma plataforma de gestão de ideias, ou seja, ela consegue colocar isso no dia a dia das empresas. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, pegar uma demonstração, entra lá, exagobrasil.com.br, né? Pode saber mais. Mas, assim, acho que a melhor
prática é a prática deliberada, e que o Alan falou um pouquinho no começo, né? De você ter uma prática consciente e planejada de execução. Né? Então, se a gente tem aí uma série de resistências, de uma cultura, de uma falta de capacitação ou de educação a respeito da inovação, porque a gente está ainda numa fase inicial desse ramp-up cultural, né? Acredito que a gente já avançou muito, mas temos muito mais a avançar. Eu acho que é colocar isso no dia a dia, não só das empresas, mas dos profissionais, das pessoas. Né? É criar o hábito, criar a rotina e ter disciplina para seguir o planejado. Né? Então, assim, é criar pequenos programas de incentivo dentro das empresas, é criar o hábito, puxa, eu vou fazer um caminho diferente para ir para casa hoje, porque não vou obedecer o Waze, eu vou ser rebelde. Por quê? Porque eu quero desbravar, né? Eu quero conhecer o novo, e eu tenho que aprender a gostar disso. Se eu não gostar do novo, a história da viagem de moto do Alan, né? Dá medo? Com certeza, mas não há coragem sem medo, né? Então, assim, puxa, hoje eu vou fazer um caminho diferente, e provavelmente eu vou me perder. E eu costumo falar muito e praticar isso quando eu faço uma viagem para outro lugar, para uma cidade que eu não conheço. Por mais que eu estude muito mapa, regiões, referências, eu adoro me perder numa cidade que eu não conheço. Porque é um aprendizado fantástico. E às vezes esse se perder, né, eu estou ali perdido, eu conheço uma lojinha diferente, eu converso com um nativo sobre alguma coisa do dia a dia, eu vejo algo que não estava no guia turístico, né, o me perder numa cidade me dá um outro olhar sobre aquela cidade. E também me dá uma habilidade de resolver um problema de rota. Eu passo a conhecer um caminho alternativo. Hoje a gente vive muito obediente ao Waze, por exemplo. Né? Então, quando você leva isso para o mundo corporativo, é criar o hábito das pessoas, seja profissionais, times, grupos de projetos diferentes, de unidades, ter uma necessidade e um objetivo em comum. Você cria uma necessidade, você cria uma circunstância, um panorama onde elas têm que atuar em conjunto. Né? E fazer isso com frequência vai criando hábitos, e sem perceber, elas passam a inovar e a gostar disso. O paralelo que eu faço é com a tecnologia. As melhores tecnologias são aquelas que funcionam, e que funcionam sem que a gente as nomeie como tecnologia. Quando a gente passa a absorver uma transmissão online como algo do cotidiano, uma ferramenta, uma chave de fenda, ela não é uma tecnologia, é uma ferramenta que foi desenvolvida para resolver um problema e nos ajuda. Né? Esse é o conceito básico da tecnologia. Só que a gente não pensa na chave de fenda como tecnologia. Talvez hoje a gente já não pense tanto na videoconferência como uma grande tecnologia. Por quê? Porque a gente está colocando isso dentro do nosso convívio, do nosso dia a dia. Né? A gente está se habituando a isso, deixa de ser novo. Né? E a inovação acho que é a mesma coisa. O fato de eu me habituar a desbravar, a pegar gosto pelo novo, a perder o medo, né, sobre o que será que tem atrás daquela porta, vai me tornando um profissional mais inovador, aprender a pensar fora da caixa na prática. Né? Que é a pergunta de maldição. Né? Você consegue pensar fora da caixa? Mas eu não sei. Que caixa é essa? Né? Acho que essa caixa a gente desconstrói no dia a dia, na prática diária. Não sei se os colegas querem fazer algum comentário, colocar um ponto de vista complementar também. Acho que vou fazer só um comentário aqui. Você respondeu bem, acho que respondeu mais direto aqui a pergunta do Bittencourt. Eu vou fazer um paralelo aqui com as cidades, tá? Não sei se necessariamente vai responder a pergunta do Bittencourt, mas é para também quebrar um pouco do estigma aí que cidades inteligentes é tecnologia, né? E na verdade, tecnologia... Vou chover uma olhada aqui, mas é só um dos meios para a gente atingir o fim, que é poder oferecer mais qualidade de vida e poder ter melhores processos, né? Entrando nessa questão que você comentou, processos melhores nas cidades. E aí eu tenho um exemplo bem legal que é um baita projeto de cidade inteligente, que é um projeto que o Curitiba lançou aí da Fazenda Urbana. Um projeto que não envolve nenhuma tecnologia de ponta, pelo contrário, ele resgata conceitos antigos, né, das hortas, que as pessoas de comunidades tinham hortas comunitárias, elas se uniam ali para produzir alimento, e elas, ao mesmo tempo que elas estavam em contato com a natureza, elas se reconectavam, né, as pessoas conversavam, criavam laços, né, humanos, e ao mesmo tempo elas estavam produzindo alimento, produzindo renda e gerando algum tipo de aprendizado. Então, uma cidade ela precisa também resgatar esses
essas práticas que a gente tinha, e a gente está vendo muito isso, né? Essa transição muito da produção alimentar, não só mais no campo, mas as cidades vão ter que ser também produtores de alimentos para evitar a logística, para evitar vários problemas que a gente tem hoje em questões rurais. Então, só um lembrete, um de vários, né? Projeto, um caso, onde a gente tem um serviço, onde a cidade oferece um serviço, como, por exemplo, né, uma horta, e o produto disso é um cidadão melhor, um cidadão mais feliz. Eles têm estudos que os cidadãos que participam, né, que se engajam na horta, ali na fazenda, eles são mais felizes. E o outro produto é o próprio produto que eles produzem ali, né, produtos que a própria comunidade pode se beneficiar desses alimentos, além de tudo que pode depois economicamente girar em torno disso, né? Empresas podem começar a entrar e fornecer produtos, fornecer insumos e fornecer novos serviços, e aí, entrando em tecnologia, pode oferecer tecnologia para um mercado novo, que hoje poucas pessoas pensam na agricultura urbana, mas é um mercado novo, uma inovação que vai surgir e que é uma oportunidade aí para todos. Né? Maravilha, muito bem. Alguém mais ou estamos resolvidos? Então, se nós estamos resolvidos, eu quero super agradecer a cada um de vocês pela presença aqui. Acho que espero que o pessoal que esteve conosco aí tenha gostado tanto quanto eu gostei de estar aqui com vocês, né? Quero agradecer ao Gasconecta pelo convite, para ter o privilégio de estar moderando esse debate, esse painel. Quero parabenizar o Gasconecta pela ação inovadora. Foi uma ação realmente disruptiva, né, para usar uma palavra da moda, mas acho que cumpriu com o seu papel, né, e a gente só tem a agradecer, né. Tomara que o que a gente discutiu aqui possa ter sido útil, né, para todos vocês que nos acompanharam aí até agora e que seguramente estavam aqui porque estavam interessados em aprender um pouco mais sobre inovação e principalmente sobre como colocar inovação em prática. O e-book da Ação Inovadora com os cases de empresas, lembrando mais uma vez, aquelas empresas que se reinventaram durante a crise, ficará disponível no site do Gasconecta, assim como todos os outros conteúdos do projeto. Isso pode ser acessado no endereço gazetadopovo.com.br/gas com 2 es, -conecta, /acal, ação sem cedilha e sem a tio, tracinho inovador. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/gas-conecta, /ação-inovadora. Muito obrigado a todos vocês que ficaram conosco até agora nos acompanhando e até a próxima.